Bom dia, meus amados irmãos, querido amigo, ouvinte, você que é aquele que gosta, que dá crédito à palavra do Senhor, que lê as Escrituras Sagradas, que entende que essa palavra ela foi escrita por Deus. Eu quero transmitir a você uma mensagem de devocional. A minha devocional, como eu já sempre tenho repetido, eu sigo a devocional. Eu não escolho um tema para falar, então eu coloquei no meu coração, eu coloquei dessa forma. Essa é a forma que coloquei para receber o alimento espiritual para a minha alma. Então, dessa forma, eu não sei qual a devocional a cada dia a qual vai ser. Eu oro ao Senhor, apresento a Deus e peço a Ele que me dê sabedoria, que use a minha boca e que eu possa falar algo para que venha de encontro ao seu coração e também, chegando ao seu coração, possa chegar também ao coração de tantos que estão ao seu lado, de tantos que estão passando por momentos difíceis, assim como nós estamos vivendo nos tempos difíceis, nos quais estamos com vida, e louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E continuamos a depositar, precisamos, devemos continuar a depositar no nosso Deus a nossa confiança, a nossa fé, uma fé que possa alcançar o coração de Deus. Nós vemos e temos vários exemplos na palavra de Deus de multidões que seguiam a Jesus, mas as multidões não conseguiram parar Jesus. E casos que a gente observa em grandes multidões, em várias multidões, como seguia Jesus. Eu vou falar duas delas apenas, e como existe mais, e você pode verificar na palavra do Senhor e entender o que quero dizer, o que quero transmitir para você. Exemplo, a mulher, aquela multidão que estava seguindo, e aquela mulher do fluxo de sangue, a qual colocou no coração dela apenas algo no coração dela, colocou no coração dela apenas o desejo, a confiança, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu quero só tocar nas vestes dele. Então, ela colocou dessa forma, e ali foi, seguindo a multidão, e o povo querendo pedir, não deixa, e ela toca em Jesus. Jesus para. Então aquela mulher parou. A multidão que estava seguindo Jesus não conseguiu parar, mas ela, com a atitude de colocar de fé no seu coração, de apenas tocar nas suas vestes, ela seria curada, e assim foi, assim sucedeu. Nós precisamos entender que não é o caso de estarmos em uma multidão, mas sim estarmos ligados, focados, crendo que em Deus nós fazemos proezas. A palavra nos mostra, eu estou falando que está relatado na palavra de Deus, eu não vou citar versículo, porque eu não guardo, mas aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, eu tenho um imenso prazer, alegria no coração, a satisfação de falar para que você entenda
o que é o estar com Deus. Não acompanhe a multidão. A multidão muitas das vezes pode conduzir você a lugares que você se decepcionará. Mas Jesus não, você seguindo Jesus, pode ter aquela multidão, tem aquela multidão que está seguindo a Jesus, que optaram por estar com Jesus, por deixarem Ele entrar na sua vida. E dessa forma, essa multidão é aquela multidão que se encontra à direita, onde ouvirá o nosso Senhor Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai. Olha só, vinde bendito do meu Pai para o gozo eterno. Agora a multidão que está à esquerda ouvirá, infelizmente, Jesus dizer: apartai-vos de mim, que não vos conheço. E muitos naquela hora vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsava demônios, no teu nome, Senhor, eu jejuava, eu orava, e apartai-vos de mim que eu não vos conheço, malditos. Então, precisamos entender, multidão, as multidões, a maioria delas não conseguiram parar Jesus. Mas somente a multidão que está à direita estará aguardando a sua vez para ouvir somente o vinde, benditos de meu Pai. A segunda multidão estava ali, Zaqueu, temos exemplo de Zaqueu, temos exemplo também, tem vários exemplos na palavra de Deus, que a gente vê que conseguiu parar aquele cego em Jericó, que clamava: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que estavam seguindo: não incomode, eles não vão te botar. Ele não olhou para aquilo que as pessoas estavam dizendo, querendo desanimar. Não, ele focou a sua fé, ele clamou a Jesus. É o que precisamos fazer, é clamar ao Senhor, colocar diante dele e aguardar. Davi chega a mencionar: de manhã apresento a minha oração, de manhã eu apresento a minha oração e fico aguardando. Então, se não me engano, é Salmo no capítulo 3, Salmo 3, Salmo 3, se não me engano, não. Ele apresenta a oração e depois fica aguardando o dia todo. Então a gente tem que fazer isso, colocar na mão do Senhor, confiar em Deus e crer que Ele é o nosso Senhor. Hoje eu quero falar de alguém que nós sabemos, assim como muitos não sabem, e eu estou dizendo nós sabemos, nós que temos o conhecimento da palavra, o conhecimento não, estamos conhecendo a cada dia mais a palavra de Deus, nós vamos vendo, porque a palavra se renova, a cada manhã as palavras do Senhor se renovam, e as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Eu quero falar de um autor que é o Jeremias, e ele fala a respeito de profecia. Então eram os profetas de Deus. Hoje somos nós, os profetas, que precisamos estar falando. A gente olhando para a palavra, nós temos que estar falando ela a tempo e fora de tempo. Essa é o nosso dever, é o nosso compromisso em estar levando Jesus para que as pessoas entendam, vejam e aceitem e tenham a sua vida transformada. Jeremias era aquele profeta de Deus que nós sabemos qual foi: o profeta solitário, o profeta chorão, o profeta Jeremias. E da devocional, quem foi Jeremias e como foi escrita, o livro de Jeremias, a data provável desse livro que foi escrito, o livro de Jeremias, para você guardar,
de 627, de 586 a 627, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra-chave do livro de Jeremias é rendição a fontes, pregações de Jeremias. O resumo, os principais personagens do livro de Jeremias está Jeremias, Baruque e Josias, os principais personagens de Jeremias. O livro de Jeremias é uma mensagem de julgamento sobre Judá por sua idolatria. Jeremias tinha a sua missão. Após a morte do rei Josias, o último rei justo, a nação de Judá tinha quase completamente abandonado a Deus e seus mandamentos. Olha só para você ver, Jeremias compara Judá a uma prostituta e alerta que o julgamento de Deus estava próximo. Deus tinha liberado Judá da destruição em inúmeras ocasiões, mas a sua misericórdia estava no fim. Mesmo no julgamento mais severo, Deus promete a restauração de Judá de volta à terra que Deus tinha lhe dado. Jeremias, então, estava com aquela responsabilidade de falar. A curiosidade do livro de Jeremias é o maior livro profético. Jesus cita Jeremias mais do que qualquer outro livro profético, para você ver qual foi o tempo, como Jeremias foi usado no seu tempo, como está sendo, como ficou registrado e como está sendo registrado o que nós estamos fazendo nos dias de hoje. O que estamos fazendo, um dia todos nós vamos prestar conta o que você tem feito para que o Senhor encontre em você, assim como ele não encontrou naquela figueira. Então eu quero citar, é o maior livro profético. Jesus cita Jeremias mais do que qualquer outro livro profético. Jeremias foi contemporâneo de Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Olha a linha de profetas que existiram. Olha a linha de profetas e todos com a responsabilidade de trazer para nós. Hoje temos acesso a este livro. O que cabe a mim e a você é tomar posse e meditar, colocar em dia, colocar em prática, se esforçar. Pois essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Precisamos estar convictos, precisamos estar conscientes de que a coisa é muito séria. Muitos não estão dando a mínima, continuam fazendo o que estão fazendo. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o imundo na sua imundícia. O santo continue na sua santificação. É o que precisamos de fazer. A qual dos dois estamos incluídos? Espero que todos nós estejamos incluídos naqueles que estão vivendo uma vida de santidade diante desse Deus. Então essas são as curiosidades do livro de Jeremias. Utópicos. Deus chama Jeremias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou pelo aplicativo aqui, meu amado, e eu estou vendo a introdução e fugiu aqui do resumo que eu estou fazendo, as curiosidades.
E os tópicos, Deus, os tópicos do livro de Jeremias, os tópicos são o seguinte. No capítulo 1, Deus chama Jeremias para ser profeta. Deus chama Jeremias para ser profeta. Do capítulo 2 ao versículo 25, confissões e orações de Jeremias. Os tópicos. Jeremias, de 26 ao 29, Jeremias contesta os falsos profetas. Aí é o tópicos do capítulo 26 ao capítulo 29. As promessas de Jeremias para o seu povo vêm do capítulo 30 ao versículo 33, que a gente sabe: invocar-me-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É uma delas. Encontro entre Jeremias, do capítulo 34 ao 38, é encontro entre Jeremias e os reis de Judá. E o tópico do capítulo 39 ao 45, Jeremias depois da queda de Jerusalém. E do 46 ao 51, profecias contra as nações pagãs. Tomada, e agora o tópico do capítulo 52, tomada e destruição de Jerusalém. Esse aplicativo é o aplicativo da Bíblia JFA Offline. Como eu tenho sempre falado aqui, abaixe esse aplicativo e você vai se aprofundar, você vai ver quem foi Jeremias, você vai ver quem foi os profetas, qual foi a sua trajetória, como eles viveram, qual foram as renúncias, o que eles tiveram, quais foram as responsabilidades que eles tiveram, qual foi a intimidade que eles tiveram com o nosso Deus. Então isso é algo que nos faz, que nos preenche, que nos faz a cada dia mais viver uma vida de santidade diante desse Deus. E a devocional de hoje, eu vou falar apenas o versículo, porque Jeremias, se for para dizer, transmitir o que realmente Jeremias tem, o conteúdo que temos na palavra, no livro de Jeremias, assim como em toda a palavra de Deus, que é rica, que é a fonte inesgotável, ao nosso Deus infinito, o nosso Deus fiel, que amou esse mundo e de tal maneira que chegou a dar o seu Filho unigênito. Amados, Jeremias ele deixa as seguintes palavras, mostrando para nós aqui, ele faz a profecia acerca de Edom. Aqui nessa devocional, ele está fazendo uma profecia acerca de Edom. Você pode conferir em Jeremias no capítulo 49 e você vai ver a partir do versículo 7 até ao versículo 13 aqui, e depois do 14 você vai os pecados e o castigo de Edom. Aqui ele vai fazer a profecia acerca de Damasco, a profecia acerca de Quedar e Azor, então a profecia acerca de Elão, então tudo isso. Mas hoje eu estou na devocional que está mostrando aqui a respeito da profecia acerca de Edom. O que Jeremias, e deixo para você refletir esse versículo, que você possa entender que uma vírgula muda muita coisa. Um ponto final diz, está representando para nós que colocou um ponto final e ponto. Então nós vamos ver profecia acerca de Edom. A Bíblia fala assim, eu vou ler para chegar no versículo da devocional, eu vou fazer a leitura para que você entenda um pouco sobre a profecia acerca de Edom. Acerca de Edom, ponto, no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Olha só. Pareceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria?
fugi. Voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vindimares viessem a ti, se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabisco? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Agora, olha o versículo da devocional. Deixai os teus órfãos, e os guardarei em vida. Eu os guardarei em vida. É uma promessa de Deus. É uma promessa para a minha vida. Deixai os teus órfãos, deixai. E eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Então a confiança e a profecia, o que Deus está mostrando para nós é que precisamos completamente, mais rápido possível, aprender a confiar em Deus. E Jesus disse, convidando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E assim aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então você pode aprender e você pode confiar. Basta você dar o primeiro passo. Você dando o primeiro passo, certamente Deus estará com a sua mão. Como estará te acolhendo, estará te abraçando. E você indo até Jesus, pode ter a certeza de que jamais você será lançado fora. Então, é algo e ele promete na sua palavra, dizendo, ele é vivo, ele se faz presente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente, ele está conosco, ele não vai te deixar, ele não vai te decepcionar. Por isso, aceite a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Entenda que ele tem para você o melhor. É uma vida repleta de paz, é uma vida repleta de compreensão, de entendimento acerca de tantas coisas que estão acontecendo. E você não vai ser abalado por algo, por alguma coisinha, por coisas que abalam, que assustam, que as pessoas ficam assustadas. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, e quero desejar uma ótima semana que antecede o Natal, desde já desejando um Feliz Natal para todos, e a graça do nosso Senhor e Salvador inundando a cada coração. Neste momento que o amor do nosso Deus, o nosso Deus eterno, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a sua vida, esteja com a minha vida, esteja com a sua família e com todo Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Ore por mim. Deixe o seu joinha para mim. Amém?